O setor do uso do solo, a alteração do uso do solo e florestal representa um valor económico significativo e importante. O seu caráter empregador, são 80 mil pessoas, o seu caráter exportador, as suas fileiras no mobiliário da pasta de papel e da cortiça representam genericamente 4% do nosso PIB. A sua importância, quer do ponto de vista paisagístico, quer do ponto de vista da relevância ambiental e de circularização e neutralidade carbónica, são particularmente relevantes. Por isso, aconselham claramente a investir fortemente e continuadamente na preservação, nomeadamente na redução do risco de incêndio, que tem tido um bom caminho nos anos recentes, mas que precisa continuar a apostar fortemente na sua preservação. Em Portugal, como na generalidade dos países do sul da Europa, a floresta enfrenta dois grandes desafios: o desordenamento e desertificação do interior, o incendiarismo. As florestas desempenham um papel crítico na biodiversidade, retenção do carbono e proteção dos recursos hídricos, e carecem de uma exploração económica que desenvolva o seu potencial e cumpra critérios de sustentabilidade. Outra das maiores ameaças e um flagelo a que nos habituámos é o incendiarismo. Provocado por múltiplas causas, das quais as naturais estão em clara minoria, é fator de alarme social, impacto económico e ambiental relevante e destruição anual de hectares da floresta que demora anos, por vezes décadas, a recuperar. Apesar dos dados de 2025 até à data não serem animadores, o que é facto é que desde 2022, pela primeira vez, o investimento no sistema de gestão dos fogos foi superior na componente da prevenção do que na do combate, com efeitos evidentes na eficácia desse mesmo combate. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Neste episódio olhamos para a floresta portuguesa, para o seu valor económico, social e ambiental e para a ameaça que representam os incêndios, que são uma preocupação habitual nesta época do ano. António Ramalho, sabemos que a floresta ocupa mais de 1/3 do território nacional, que as indústrias de base florestal, madeira, cortiça, pasta de papel, contribuem com cerca de 4% do PIB, mas também sabemos que 97% da floresta é privada, distribuída por cerca de 400 mil pequenos proprietários e muitos que desconhecem até a localização dos seus terrenos. Isto, em sua opinião, temos sabido valorizar este recurso? Curiosamente, a floresta, Maria João, portanto o setor, aliás, de uma forma alargada, que nós chamamos do uso do solo, a alteração do uso do solo e florestal, é um setor que é tão tradicional que eu acho que se tornou demasiado discreto do ponto de vista da compreensão do seu valor económico. É tão discreto que nós o utilizamos, digamos assim, normalmente como referência. A título de exemplo, uma das primeiras teses de doutoramento da Universidade de Coimbra, no século XIV, era sobre o uso do solo e sobre a floresta e a prevenção, digamos, dos fogos da altura, o que é curioso. E utilizamos também como uma espécie de eternidade inevitável, até dizemos que as árvores morrem de pé, numa expressão que é muito utilizada. E curiosamente, quando estudamos o setor, vemos que o setor tem estas características. Primeiro, é um setor de grande ocupação de espaço. Como você disse, nós temos, digamos, uma ocupação de espaço global na média europeia de 38,62% do espaço territorial. Portugal está um bocadinho abaixo deste valor, mas de todas as maneiras nós temos 3 tipos de países em bloco. Temos os países que têm uma utilização muito significativa, que é a Finlândia, a Suécia e a Eslovénia, que têm mais de 55% do seu território em estrutura florestal. Depois temos os países médios, como Portugal, 36,25%, a Espanha 36,71%, a Bulgária 35,11%, a Croácia 34,34%, é tudo à volta, digamos assim. Aí está a falar do território, do território, da ocupação do território, portanto a sua importância para diversas áreas, que não são só as áreas do ponto de vista económico e do seu potencial económico, mas também as áreas do ponto de vista, digamos assim, da ocupação para efeitos de naturalização do espaço, de valores climáticos, de alterações climáticas, etc. E depois temos os países que, curiosamente, têm percentagens muito baixas, naturalmente aqueles como a Irlanda ou a Dinamarca, que têm percentagens abaixo dos 20%, até abaixo dos 15%. O que é que acontece basicamente? Nós estamos a falar de um setor que é bastante exportador, tem cerca de 9% da exportação dos bens,
que é muito menos importador que exportador e, portanto, tem, digamos assim, um contributo para a balança, que do ponto de vista, digamos assim, dos seus efeitos diretos do PIB, deverá andar na volta dos 2,5%, mas depois, através das suas fileiras, sobretudo 3 fileiras particularmente importantes, onde a posição relativa de Portugal é muito diferente. A fileira do mobiliário em madeira, a fileira da pasta de papel e a fileira da cortiça, que não nos devemos esquecer, que é uma fileira onde Portugal tem cerca de 50% do mercado mundial e, portanto, digamos assim, onde somos claramente os líderes mundiais. E, curiosamente, temos qualquer coisa como 80.000 pessoas afetas a emprego, para além daqueles que territorialmente representam, como disse muito bem, os milhares de utilizadores. O que é que acontece? Acontece que o mercado com estas características tão tradicionais acaba por ser um mercado de grandes desequilíbrios. O desequilíbrio em quem é o proprietário dos terrenos, por exemplo, e quem desenvolve, por exemplo, algumas das fileiras. O exemplo mais concreto quem tem a matéria-prima e quem vende o produto final. O exemplo é pasta de papel, onde de facto o desequilíbrio entre quem tem a matéria-prima e depois quem tem pasta de papel, independentemente de todas as papeleiras, sejam as longas proprietários de espaços territoriais que coordenam, e isso traz muitos desafios porque estas fileiras são muito diferentes entre si. A título de exemplo, a cortiça é tipicamente uma fileira de circularização, porque no fundo quer dizer, para além do investimento ser de muito, muito longo prazo, a verdade é que o bem continua a preservar-se em permanência, dado que é uma utilização, digamos assim, de um espaço territorial da árvore que se mantém. E, portanto, eu acho que isto coloca grandes desafios do ponto de vista da organização destas indústrias. Tem uma importância que nós não a detectamos na normalidade. Eu não me lembro de ter estudado, antes deste podcast, este setor do uso do solo, da transformação do uso do solo e da floresta, de uma forma, digamos assim, sistemática, e depois somos sempre, digamos assim, confrontados com a destruição que se verifica do valor quando aparecem os incêndios nesta altura do ano. Sendo que, curiosamente, quando vamos ver os números dos incêndios, estou convencido que depois durante o programa vamos ver isto, Portugal tem feito um trabalho absolutamente notável para todos os efeitos de redução das áreas ardidas, ainda que a configuração dos incêndios tenha mudado totalmente para grandes incêndios florestais versus pequenos incêndios que o povoamento, digamos assim, permitia. Portanto, o que é que dá a ideia? Dá a ideia de ser um setor pouco orientado, isto é, muito dependente destas questões tradicionais, do povoamento, não povoamento, dispersão territorial dos proprietários e concentração das indústrias de transformação que lhe está subjacente. Curiosamente não somos um país, digamos assim, que distinga da Europa como muito grande, mas somos um país que está na média da Europa e com uma grande vantagem no caso da cortiça, onde somos líderes incontestados do ponto de vista mundial. E Gonçalo Moura Martins, isto nesta distinção que o António Ramalho estava a fazer, no fundo o valor gerado pela produção florestal e pela atividade industrial, isto devia haver uma maior partilha de valor para que no fundo estes produtores florestais não tivessem muitas vezes a necessidade ou a decisão de abandonar estas terras por não conseguirem retirar valor da floresta. Eu acho que neste setor que fica igualmente como o António, também só estudei agora para este podcast, eu diria que a escala faria muito mais sentido. A escala faria muito mais sentido. Eu acho que as duas grandes ameaças da floresta em Portugal, tal como no resto da Europa, é a desertificação e o desordenamento, e o incendiarismo, enfim, que já lá vamos. Portanto, a fragmentação da propriedade é terrível. Porquê? Porque isso inibe a tecnologia, o ordenamento e inibe práticas de cultivo e práticas de manutenção sustentável da floresta. Basta ver, por exemplo, nas grandes manchas florestais que pertencem exploradas por uma entidade, o risco de incêndio diminui logo 4 vezes mínimo. E depois tem uma exploração económica muito mais eficaz, que é uma coisa muito curiosa em Portugal, que é, apesar de nós estarmos em 9º lugar em termos do VAB deste setor, apesar de nós termos 0,6% do VAB, o mais alto é a Finlândia, está com 2%, portanto não estamos muito longe, enfim, e comparamos bem com o resto da Europa, mas ainda comparamos melhor com a rentabilidade do VAB por hectare, onde estamos em 4º lugar, apesar de termos uma mancha. Portanto, alguma coisa se está a fazer bem no setor, isso claramente está. E depois há uma coisa também muito curiosa,
que é o superávit comercial, que deixa, porque nós exportamos 100% do que importamos, cerca de 6 mil milhões e contra 3 mil milhões de importações, portanto é um setor altamente exportador e é um setor que contribui para a balança de pagamentos de forma muito, muito efetiva. Mas efetivamente, se houvesse uma maior concentração, obviamente que a capacidade de exploração e o desenvolvimento económico deste setor seria muito mais potenciado, porque pelos vistos nós temos tecnologia, temos capacidade, temos bom cultivo. Se nós repararmos, os 3 principais produtos da área florestal são o eucalipto, o sobreiro e o pinheiro bravo, portanto, exatamente com as 3 fileiras principais: o eucalipto, a pasta de papel e papel, o sobreiro, a cortiça, e o pinheiro bravo, o mobiliário de madeira, que são os 3 principais setores, porque se nós formos ver a estatística da exportação, são os maiores exportadores. Portanto, havendo mais escala, a capacidade de desenvolvimento deste setor seria muito maior. Portanto, apoios ao emparcelamento de terras, todo esse tipo de medidas que estão, no fundo, nas mãos do Governo, ou do Parlamento, ou dos partidos, seriam importantes para criar essa escala? Não, eu acho que o Governo há muitos anos que fala na capacidade de cadastrar o território, que é um problema à partida que muitas vezes nem sequer sabe quem é o dono. Depois, são terrenos que, como têm pouco valor económico, em abstrato, implica que muitas vezes são herdados e voltam a ser herdados em que os proprietários se multiplicam ao longo do tempo, sem que haja um uso económico do terreno, o que agrava ainda mais a decisão quanto ao seu destino. Porquê? Porque são terrenos que pertencem às vezes a famílias inteiras, ninguém sabe o que lhes fazer, ninguém quer tomar a liderança, e depois alguns têm pouca capacidade de comparar aos outros herdeiros. Portanto, há aqui um tema histórico e de uma herança passada que tem que ser resolvido. E o Governo podia incentivar essa concentração, identificando e criando apoios para que haja quem queira desenvolver o terreno possa comparar aos outros, financiando essas compras, de forma, eu acho, muito mais efetiva, porque se nós conseguirmos combater a desertificação e o desordenamento, que são estas 2 grandes maleitas do setor, isto poderia desenvolver-se de uma maneira muito significativa. E António Ramalho, tem sugestões, algumas medidas que achasse que o Estado, por exemplo, devia incentivar, ou até do lado dos da grande indústria de base florestal, que pudesse no fundo convencer estes pequenos produtores a não abandonar a floresta e a valorizá-la economicamente? Pois, eu continuo, eu sigo o mesmo raciocínio do Gonçalo. O que eu acho que nós estamos perante é um setor que, na sua origem, digamos assim, no fornecimento de matérias-primas, o valor que acrescenta não é absolutamente fantástico, é um valor razoavelmente limitado face àquilo que é a importância transformadora destas fileiras. Para isso contribuem, digamos assim, não só este menor profissionalismo na área, digamos assim, da propriedade versus o profissionalismo na área da transformação, mas também, digamos assim, o valor intrínseco. O Gonçalo disse bem que nós temos, digamos assim, ainda que valores bons por hectare, nós trabalhamos, digamos, a 1/3 da capacidade da Finlândia, por exemplo, em termos da valorização do espaço territorial. Agora, ainda por cima estamos com alguns sintomas que são preocupantes. Nós tivemos, digamos assim, uma valorização dos estoques em média de 76% na Europa e em Portugal só de 40%. Ora, tendo nós esta razoável distribuição em que 1/4 da floresta é pinheiro manso, 1/4 da floresta é eucalipto, 1/4 da floresta é sobreiro, portanto mais ou menos 20 e tal %, depois ainda temos os carvalhos, as sacinheiras, os autóctonos locais muito interessantes, mas todos eles com percentagens muito mais baixas. A verdade é que isso dá bem a ideia da pouca valorização daquilo que é o instrumento essencial, que é o instrumento da matéria-prima, e ainda por cima com sintomas que parece trazerem a ideia de que estamos a ter falhas já na matéria-prima, nomeadamente em áreas que são conhecidas como a área do sobreiro. Enfim, há várias experiências neste momento do ponto de vista tecnológico que estão a ser desenvolvidas ao nível da área do sobreiro na possibilidade de fazer gota a gota. Elas já estão a ser normalmente orientadas pela indústria transformadora, mas até que estas coisas resultem ainda por cima são necessários investimentos de muito longo prazo e sobretudo uma tolerância e paciência que o setor, digamos assim, com este tradicionalismo tem.
E por exemplo, seria necessário também rever esta legislação que limita as novas plantações, por exemplo, no caso do eucalipto, que é uma queixa recorrente, essa falta de matéria-prima, e os números das importações, até que o Gonçalo Nós temos já uma definição, nós temos uma definição de ZIPs, de ZIPs florestais há muitos anos e, portanto, digamos assim, há uma regulamentação muito apertada sobre o modelo da floresta. Eu tenho dificuldade, digamos assim, de avaliar todas estas consequências do ponto de vista e ainda não falámos da importância climática que a floresta tem, porque ainda por cima a importância climática é evidente do ponto de vista daquilo que é o carbono, da retenção dos solos. Porque isto é uma indústria que também não vamos aqui agora endeusar a indústria, mas o nível de neutralidade carbónica neste caso é positivo, levemente positivo todos os anos. Não é todos os anos, e quando há um incêndio e seca juntos, como foi em 2017, 17% das emissões de carbono vieram da floresta. Mas isso é um caso concreto de 2017. Tirando 2017, a verdade é que a média normal é até positiva do ponto de vista, digamos assim, de resgate carbónico. Mas isto, sobretudo, tem a ver com a cautela nesta distribuição. Parece-me que esta distribuição apresenta, digamos assim, uma boa qualidade para as fileiras. Parece, e tenho sempre ouvido dizer, que há problemas muito significativos do ponto de vista das madeiras na cortiça. Porque o nosso domínio na cortiça é muito grande e estamos quase que dependentes neste momento da nossa capacidade de aumentar, digamos assim, a matéria-prima. Agora, eu acho é que nós podemos e devemos investir cada vez mais naquilo que parece ser a nossa vantagem competitiva, que é uma tradicional competência de investigação que, continuada naquilo que são as nossas velhas escolas, digamos assim, agrícolas ligadas à utilização do solo, podem trazer uma vantagem para Portugal. Agora, tudo isto vai implicar inovação tecnológica, quer do ponto de vista da preservação, quer do ponto de vista do sequestro carbónico, quer do ponto de vista da gestão, nomeadamente. E para isso é preciso investimento, e para haver investimento é preciso incentivos a esse investimento. E o setor é bastante mais interessante e bastante mais dotador, digamos assim, de contributos para o GDP do que pareceria, digamos, à primeira vista, esta tradicional leitura que nós temos sobre uma espécie de economia de recoleção, não é? Que está lá o território e o território é apropriável. Não, o território pode criar muito valor nesta indústria, como se vê pelos números. Isto é, a indústria em si é criadora de valor, sobretudo nas fileiras. E as fileiras estão bem definidas e, no nosso caso, com fileiras com competências específicas. Mas tem potencial para crescer e ter um papel mais relevante na nossa economia. Seguramente, e com as vantagens climáticas que das alterações climáticas. Até não me custa pensar que podemos até incrementar um bocadinho a área de floresta existente. Não nos podemos esquecer que a floresta em si tem uma capacidade de economia circular anormalmente natural, que é o caso da resina, que é o caso do sobreiro, que é o caso da biomassa. Quer dizer, há todo um conjunto de utilizações de produtos provenientes da indústria florestal. Quase uma economia invisível que lá está. É uma economia invisível permanente que se autoalimenta e com bons quadros no quadro de uma economia ecologicamente muito mais poderosa. Isto em relação ao sequestro de carbono, uma das ideias que eu li também a preparar este episódio é a sugestão de que poderia ser pago direto ou indiretamente por todos nós. Isto é, o facto das florestas serem os ecossistemas com maior capacidade de sequestro de carbono e, no fundo, serem essenciais para cumprirmos a meta da neutralidade. Isso parecia-lhe uma ideia que fizesse sentido? Não, faz todo o sentido. Os mercados de carbono em Portugal só ao voluntário. Em Portugal e na Europa. Embora já haja uma diretiva, ela está a ser implementada, mas nunca mais, enfim, vai para a frente e está um pouco atrasada. Porque ela tem que ser regulamentada. O problema do sequestro de carbono é o que é uma adição relativamente àquilo que já está sequestrado, porque nós não vamos pagar aquilo que já está sequestrado, não é? Portanto, essas medições que são certificações que algumas empresas internacionais já fazem, que é a grande dificuldade hoje de encontrar uma fonte de financiamento para a floresta interessantíssima, ou seja... Deveria ser uma fonte de rendimento para esses pequenos produtores. Quem tem um hectare, 2 hectares, uma coisa pequena de floresta, mesmo que não faça nada, podia ser compensado desde que apresentasse um plano de ordenamento do seu território, do seu pequeno território, e provasse a adição anual. E essa adição é pago por um valor por cada tonelada de carbono que é sequestrada. E eu não percebo porque é que isso não se faz mais, porque, repara uma coisa, do ponto de vista da sustentabilidade e da política de sustentabilidade de muitas empresas, elas estão sempre limitadas na capacidade de chegar a uma neutralidade carbónica. Todas as indústrias
por mais eficientes que sejam do ponto de vista ambiental, chegam a um ponto em que não conseguem não gerar e não emitir carbono. Portanto, a única forma delas serem neutrais é compensar, ou seja, comprar créditos de carbono, e então aquilo que elas de todo não conseguem evitar emitir, compram quem o sequestra. E era um mercado que já vai funcionando em alguns pontos, que se parou um bocado por causa desta nova política americana, interrompeu o sentido emergencial destas políticas, mesmo das empresas, sejamos claros. E, portanto, era uma coisa que é muito virtuosa, que já existem plataformas que fazem essa certificação e negociação, esse efeito transacional dos créditos de carbono. O problema é que, como neste momento é apenas voluntário, implica que não há uma certificação oficial. E o decreto-lei que saiu em Portugal o ano passado diz que a Agência Portuguesa do Ambiente ficou de criar normas de certificação que não saiu e não se prevê quando é que saia. E isso é muito importante para que quem compra um crédito de carbono e então sinta que está a compensar as emissões que não consegue todo evitar na sua indústria, saiba que ela é oficial, está certificada e que existe mesmo, e essa realidade existe. Agora, há uma coisa muito importante, é que seria uma fonte adicional de financiamento da floresta com alguma relevância económica, que era, na prática, um imposto ambiental que as empresas de forma voluntária pagariam. E aumentaria, lá está, o rendimento aos produtores florestais, teriam menos tendência de abandonar e, portanto, esse território estaria menos exposto ao risco de incêndio. Claro que sim, porque se olhar para os planos de certificação para que se emitam eficazmente esses certificados de sequestro, o que implica é que o produtor ou o titular desses créditos tem que provar que a sua floresta está a ser cuidada, que há um plano de manutenção, que há um plano de cuidado e que há uma adição anual, ou seja, eu todos os anos crio mais capacidade de sequestrar carbono e é só sobre isso que eu sou financiado. E, portanto, ele tem interesse em desenvolver e cuidar da floresta. E, António Ramalho, falando um pouco dos incêndios rurais que são precisamente intensificados por as alterações climáticas, pelo abandono do território, isto em 2024, segundo a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, causaram um prejuízo de 67 milhões de euros só na floresta. Este ano, entre 1 de janeiro e 11 de julho, já a área ardida quase triplicou face a 2024. Isto, como é que podemos mudar este paradigma que todos os anos nos afeta? Convém termos a ideia de que o processo tem evoluído de uma forma positiva, porque senão ficamos muito negativos. Nós, nos anos 80, tivemos uma média de 73.400 hectares de área ardida, depois, nos anos 90, de 102 e depois, no ano 2000, de 160. Portanto, tivemos uma duplicação entre os anos 80 e o ano 2000. Depois já reduzimos na década de 10 para 138 e a década de 20 estava até com valores mais baixos que a década de 80, com 60.034. Vamos ter sempre anos altos e baixos. Tivemos um célebre ano de 539 mil, que foi o ano 2017, que foi a conjugação da seca com a conjugação de vários incêndios relevantes, e aí foram 324 mil hectares de área ardida só na floresta, juntar a 178 nas pastagens e ainda 39 mil em outros. O que acontece basicamente é que a tipologia de fogos também tem vindo a mudar muito. Estava a dizer que as alterações climáticas estão a fazer mudar o tipo de incêndios. Quer dizer, eu aqui gosto muito. A dimensão. Não tenho conhecimento para trabalhar demasiadas causas, portanto trabalho, digamos assim, a estatística dos números, e o que chama a atenção a quem nos está a ouvir é isto, é que nós tínhamos classificado como mega incêndios, que são incêndios acima de 10 mil hectares, que tínhamos no início do século, nos anos de 2000 a 2010, tivemos 11 fogos, depois tivemos em 2010 16 e a média de 2020 para cá é 26, portanto com menos área ardida, os mega fogos são, digamos assim, os mega incêndios são muito significativos. O que é que acontece? Vamos tendo sempre anos
bons e maus. O problema é este. Cada vez que o problema é a enorme volatilidade dos anos, o que prova que a estrutura depende muito de fatores naturais, naturalmente, o calor, etc. E este ano, por exemplo, o calor deve ser, digamos assim, um contributo seguramente para isso, mas também tem a ver, digamos assim, com as capacidades de prevenção que vão sendo aumentadas e que vão dando bons resultados, mas retirar a volatilidade retira também, digamos assim, os riscos significativos do ponto de vista de custos de seguro, do ponto de vista de custos de imprevisibilidade do ponto económica da matéria. E aí, eu julgo que a enorme evolução tecnológica que tem existido, quer na possibilidade de drones, quer na possibilidade de sensorização, fiscalização, representa, prevenção, digamos assim, um contributo, digamos assim, de segunda linha para a proteção. Claro que a primeira linha de proteção, sabemos, é a tipologia da distribuição do território. E a tipologia da distribuição do território, como o Gonçalo disse muito bem, é totalmente diferente. Se nós estivermos a falar em milhares de proprietários ausentes, que naturalmente muitos deles são famílias quase desconhecedoras da sua propriedade, versus, digamos assim, estruturas centralizadas, com sistema de bombeiros próprios, com organização estrutural, etc. Em que as terras são limpas, não é? Basta isso. As terras são limpas, as terras são intervencionadas de uma forma racional, onde, digamos assim, o acesso é muito forte. Portanto, parece-me que nós estamos a acelerar muito bem neste segundo nível de proteção, isto é, na sensorização, na capacidade de antecipação, etc., e que estamos a responder bem àquilo que é a tipologia de fogos é diferente, nomeadamente até nos meios. Já não estou a falar depois no combate aos incêndios, porque seguramente também estamos a ser mais eficazes, porque se a área ardida diminui, significa que somos mais eficazes também no combate aos incêndios. Mas na prevenção de segunda linha, mas continuamos a ter esta diversificação de titulares do território que, não tendo, digamos, uma integração global entre aquilo que é a sua propriedade e os benefícios que daí tiram, acabam por ser um bocadinho, digamos assim, titulares abandonados da propriedade e uma incapacidade de a gerir de uma forma integrada. O que me parece que é também um dos deveres do setor. Já aqui falámos na importância que há de criar incentivos adicionais, por exemplo, no carbono, onde possam, digamos assim, estes motivos adicionais trazer, mas depois há os subprodutos do mato, os subprodutos da biomassa, tudo isso, que podem trazer valor acrescentado para aquilo que é uma atividade, digamos assim, de recoleção, quer queiramos, quer não. E que, nesse sentido, digamos assim, poderia funcionar como um antídoto muito eficaz para o sistema de incêndios. Mas a primeira ideia é dizer, as coisas estão a correr nitidamente melhor de decénio para decénio, isto tem que se ver no longo prazo. Há um problema que é, todos os anos, a volatilidade, mesmo dentro do decénio, é muito grande. Aliás, eu estava aqui a dar um bom decénio, que era o decénio de 2010 a 2020, e tivemos o incêndio de 2017. Sim. Portanto, quer dizer, a verdade é que, mesmo dentro dos decénios, a volatilidade é muito grande, e enquanto a volatilidade for muito grande, naturalmente o custo de seguros é muito elevado, o custo, digamos assim, da preservação e da manutenção, o nível de meios adicionais que sejam excessivos para os incêndios também é um custo, digamos assim, que a sociedade paga. Mais helicópteros, mais bombeiros, mais bombeiros, tudo coisas que poderiam ser um bocadinho mais desnecessárias se nós conseguíssemos antecipar uma forma, digamos assim, de controlar um modelo que, sendo um modelo patológico, não deixa de ser um modelo com que nós temos que viver permanentemente. Aliás, nós vimos a tipologia de incêndios, isso leva, e há muitos autores que nos recordam isso, sobretudo especialistas nesta matéria, que o incêndio é natural na floresta e é inevitável na floresta. A grande diferença é que anteriormente os incêndios eram controlados e eram geridos adequadamente, e neste momento, digamos assim, estes mega incêndios que claramente são de incendiarismo, mas também com incendiarismo, naturalmente. Mas há uma coisa muito curiosa, eu queria reforçar o que disse o António, que as coisas melhoraram significativamente. E houve uma lição aprendida, um trauma nacional, que foi os incêndios de 2017. 119 mortes no total do ano. Por exemplo, nós chegámos a 2023, já não houve mortes nenhumas. O ano passado houve outra vez mortes, mas de qualquer forma as coisas mudaram. O choque que foi 2017. O trauma social que foi. Só para nós termos uma ideia, entre o que se investiu na prevenção e combate em 2017 versus em 2024, são 5 vezes mais. Nós passámos 143 milhões em 2017 para 638 milhões do ano passado. E pela primeira vez desde 2020, o que gastamos em prevenção é superior ao que gastamos em combate. E é dos poucos países da Europa onde isso acontece. Nós estamos neste momento com 55% de gasto em prevenção versus gastos em combate. E isso nota-se logo na estatística, porque se nós virmos
A estatística que eu recolhi foi, eles criaram entre um período 2001-2017 e depois 2018-2023. E o número total de incêndios diminuiu 67%. O número total de incêndios nos dias de maior perigo, o que tem a ver muito com a prevenção, diminuiu 54%. E a área ardida entre estes dois grandes períodos, 2001, 2017, 2018, 2023, desceu 59%. Portanto, claramente está-se a fazer mais, e o trauma, enfim, uma sociedade que não aprende com os seus traumas e com os seus erros é uma sociedade perdida. Não é o caso, neste específico setor em Portugal. E isso há que ser dito. Outra coisa que aqui há que dizer é o seguinte: as causas naturais são altamente minoritárias. Infelizmente, as causas criminais, o incendiarismo criminal e também o descuido continuam a ser as grandes causas do incêndio. Portanto, a prevenção pode ir mais longe e ser mais eficaz neste combate, que é um desígnio nacional. Infelizmente, em 2025 as coisas já não estão a ocorrer tão bem, mas de qualquer maneira, mesmo com estes valores de 200% mais de área ardida e mais 70% de incêndios até meados de julho, que foi a estatística que eu vi, mesmo assim ainda está dentro do padrão deste segundo período 2018-2023 que eu dizia. O ano passado é que foi um ano mais atípico. Mas acha que há condições para que Portugal deixe de liderar a tabela dos países que mais ardem na Europa? Eu acho que já deixou de ser. Eu acho que já deixou de ser. De qualquer forma, gastar 638 milhões, 7 anos depois, só gastarmos 143, é um esforço muito grande do Estado, isso temos que dizer. E é um esforço silencioso, porque as pessoas não se apercebem deste. Eu não tinha noção de um aumento tão incremental, dos quais 55% é prevenção. E esse peso da prevenção também significa que não são necessários tanto gasto em helicópteros, aviões e, no fundo, no combate em si. Nota-se no combate. Ou seja, no ano em que a gente só gastou 143, gastou quase tanto no combate quanto gastou em 2023, em que gastámos 483. Ou seja, o resto foi tudo em prevenção. E há uma coisa muito importante, que este investimento na prevenção nota-se na diminuição da área ardida, na diminuição do número de incêndios, na diminuição da dimensão dos incêndios, como o António dizia, em termos da área ardida, dos grandes incêndios que são considerados acima de 500 hectares, e nos dias de maior perigo. Ou seja, hoje em dia nós começamos a estar habituados a importante os alertas. Este distrito está alerta máximo por causa do perigo de incêndios. As próprias proibições, as próprias proibições. É proibido fazer aquilo, etc. De máquinas. E não há fogo de artifício, não há isto, e não há máquinas, não há não sei o quê. Ou seja, essa prevenção está a ter resultados. Mas pode-se ir mais longe. Pode ser sempre mais longe. Porque de qualquer maneira ainda são, em média, 66 mil hectares ardidos por ano, mesmo sendo muito menos do que era do passado. Claro, eu julgo que há duas vitórias que são importantes. A primeira é que tirou Portugal um bocadinho da lead table. Eu não sei qual é o lugar, digamos assim, que Portugal terá de 2024 ou 2025, não tenho essas estatísticas comigo, mas de todas as maneiras bem parece, digamos assim, que já não está, digamos assim, como um país onde de facto haveria uma ineficácia na proteção da sua floresta. Ponto 1. Segundo ponto que retirou também da discussão foi um bocadinho a distribuição da tipologia de floresta que nós tínhamos. Eu recordo que aqui há 6 ou 7 anos parecia que era a tipologia de floresta que criava, digamos assim, a combustão de sangue. A combustão. A responsabilidade ao eucalipto, não é? Enfim, não quis ser tão direto contra o eucalipto por questões de respeito. Eu não estou a defender isso, estou a dizer que a opinião, a imagem que existe. Isso, digamos assim, dá conteúdo económico também mais inteligente à forma como se planta a floresta, e a virtude económica da floresta é um elemento central para que volte a haver uma utilização da floresta do ponto de vista racional, porque se não tivermos os incentivos certos, também dificilmente depois poderemos ter uma expectativa, digamos assim, de que a floresta seja adequadamente tratada por parte dos seus proprietários. Claro que nós temos o problema de 14% da nossa floresta estar em propriedade comunitária, o que dá bem a ideia, e o resto estar sobretudo em propriedade de particulares, como é natural. Portanto, temos que conviver com estes 400
200 mil utilizadores neste futuro, e isso não vai desaparecer de um dia para o outro, naturalmente. Agora, de facto os sintomas são positivos e de facto isso tem permitido que a discussão esteja muito mais centralizada nesta questão da prevenção e da capacidade de prevenção, e isso há de ter também um benefício mais tarde, que será, digamos assim, as estruturas de reação serem estruturas mais adaptadas e menos onerosas, porque naturalmente quando se previne melhor, depois é preciso reagir menos. Os gastos sejam a montante e não depois de todas estas consequências. Com a vantagem de não perder, digamos assim, estes 60, 70 milhões que refere já numa altura em que estamos muito melhor. Imagine-se o que se perdia isso é o que se perde diretamente, mas depois há impactos no turismo, há impactos no ambiente, na proteção do território, na defesa dos recursos hídricos. É terrível. Um incêndio tem impacto ambiental muito significativo. E social e também. O bom dizer é que desde 2020 estamos com balanços positivos do ponto de vista carbónico, coisa que não aconteceu nos anos anteriores, onde tivemos flutuações em que tivemos alguns anos que foram negativos pelo efeito dos incêndios, porque o incêndio, digamos assim, destrói, digamos, este balanço carbónico. Nós estamos a trabalhar, digamos assim, no balanço carbónico. Porque tem um duplo efeito. Não só quase acima dos 3. Não só o incêndio é emissor, mas destrói o carbono que está todo sequestrado. E esta partida de xadrez acaba mais uma vez empatada e vamos às sugestões. António Ramalho quer sugerir um centro de interpretação. Não é nada de novo. Já conhecemos aqui vários, não é? Já conhecemos aqui vários, e eu na semana passada tive a oportunidade de participar na inauguração de um centro de interpretação, desta vez das Batalhas da Restauração. E não pude trazer, obviamente estou a trabalhar em causa própria, mas trazer essa nota deste centro de interpretação das Batalhas da Restauração, sobretudo por uma razão muito simples. É que ele não é feito em Lisboa, onde foi assinado o Tratado de Paz Definitivo de 1668 com os espanhóis, mas é um centro em Borba. E é muito interessante que uma vila autárquica, conjuntamente com a iniciativa privada, que uma fundação a que eu presido, digamos assim, também suportou, permitiu a criação de um centro magnífico, descritivo, interativo, que permite, digamos assim, olhar para o período todo da restauração na Vila de Borba. E não há melhor sítio que a Vila de Borba, porque foi na Vila de Borba que se verificou a Batalha de Montes Claros, que foi a última das grandes batalhas da restauração e foi aquela que, no fundo, levou para que 3 anos depois, ou menos de 3 anos depois, se assinasse o Tratado de Paz Definitivo com Espanha. Mas a verdade é que essa batalha, que ainda por cima é uma batalha, digamos, de 40 mil combatentes, 13 mil soldados de cavalaria, de uma integração em que Portugal ainda por cima utilizou uma tecnologia de defesa completamente inovadora, de integração das diversas armas, mas é um exemplo de descentralização, este centro, de respeito pelo espaço onde as guerras se verificaram, porque de facto as guerras da restauração tiveram uma incidência muito especial no Alentejo, o Elvas, o Machial, a Figueira do Castelo Rodrigo um bocadinho mais a norte, mas e finalmente Montes Claros, e um belíssimo exemplo de uma iniciativa entre a iniciativa privada e autárquica, não onerando o Estado Central e assegurando que todos os jovens, todos aqueles que querem conhecer a nossa história da independência e da restauração, tenham a oportunidade em Borba de ter um centro de interpretação muito interessante, para além de um sítio para almoçar e para beber, que é absolutamente... Pode aliar a gastronomia, exato, da região. E Gonçalo Moreira Martins quer falar sobre um festival. De gastronomia também, e uma coisa mais popular, que é o Festival do Marisco de Olhão. Quem não foi, que recomendo. É agora que vamos todos, enfim, a banhos, no dia de 9 a 14 de agosto, em Olhão. Todos os produtos regionais do Algarve são excepcionais, de peixe e marisco, e depois tem artistas convidados das 6 noites, o Damas, Chutes e Pontapés, Richie Campbell e outros. Portanto, é a minha sugestão para quem tiver a banhos no Algarve. Aproveito, sugestão bem de férias, e vai comer um peixe bom e um marisco bom ao Olhão entre o dia 9 e 14. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moreira Martins voltam depois do verão a colocar as peças em cima do tabuleiro.